Isso, a partir de agora, então, a aula está sendo gravada, tá? Isso é importante aí para vocês que estudam a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso informar isso a vocês, que a aula, a partir desse instante, é aula gravada e provavelmente ela vai ser disponibilizada para outros alunos também. Então, vamos lá. Existe uma diferença entre texto dissertativo, argumentativo e questão dissertativa. Existem outros gêneros textuais que são muito menos comuns, tá? Então, você tem estudo de caso, que é bastante incomum, ele é raro acontecer, mas já tem algumas bancas que colocam. Existe só a questão pura. A questão pura é diferente quando o texto fala que é questão dissertativa, porque a palavrinha dissertação te leva a entender que é uma redação estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você tem só questão, se o seu edital fala assim, questão, você apenas responde a questão. Você vai pegar apenas o desenvolvimento dessa redação que nós vamos produzir hoje, por exemplo, e coloca lá na prova. É só isso. Como é questão dissertativa, você precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive, os dois editais, tanto do Sesgran Rio, Caixa Econômica, como o Sesgran Rio, bloco 8 do CNU, em ambos os casos fala sobre dissertação argumentativa. Isso é diferente. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. E lá, uma das coisas que pode levar você a tirar um zero é fugir do tipo textual. Quando você trabalha com questão dissertativa, a sua introdução e conclusão podem ser bem menores, mas elas precisam existir. Se você pegar o edital CNU, blocos de 1 a 7, ele vai dizer para você lá que um dos fatores de avaliação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não precisa ter essa dúvida. Quando uma prova cai apenas questão, aí é diferente. Você não precisa de introdução, não precisa de conclusão, você apenas responde o seu avaliador. Quando você tem, olha para você ver essa quantidade de dicas, que aqui você vai se tornando um expert nos concursos. Quando é estudo de caso, você vai, ela tem uma tendência a ser narrativa, porque é um caso que aconteceu e você vai recontando esse caso e aplicando as normas, aplicando as regras. O fulano de tal, com 17 anos, cometeu um delito, e a polícia, então, e ele fugiu, se escondeu na casa do avô. A Polícia Militar do Estado de Goiás, ela pode adentrar a casa desse menino em que momento? Aí você vai contar, você vai recontar a história aplicando os seus conceitos, os seus conteúdos. Isso é estudo de caso. Isso é raro acontecer, tá? Estudo de caso acontece muito pouco. Eu lembro que o Wesley mesmo, a gente começou o preparo de uma redação que era estudo de caso, não era isso, Wesley? Eu lembro disso aí, já tem um tempinho. Polícia Civil, acho, do DF, de Goiás, alguma coisa assim. Ó, quando o texto é dissertativo ou argumentativo, cuidado, porque mesmo ele sendo dissertativo, existem bancas que dão umas criadas, tá? A Federal de Goiás recentemente cobrou um texto dissertativo e lá na prova ele cobrou o artigo de opinião ou carta, tá? Aí você tinha que marcar no quadradinho se você estaria escrevendo uma carta ou estaria escrevendo um artigo de opinião e fazia o artigo de opinião à carta. Então, quando tiver a palavrinha dissertação, é tudo que eu falo para vocês, com essas variações. Se fosse artigo de opinião, o nome já fala, artigo de opinião. Então, ele é mais pessoal, você pode utilizar primeira pessoa nele, ele é mais pessoal. Quando é carta, você tem que ficar atento ao seguinte, a carta para quem? Não é carta ao presidente da República, não. É uma carta aos moradores de rua, é uma carta ao professor. Então, você pode usar, a partir daí você vai variar o vocabulário, e uma carta dissertativa tem a ver com comunicação, tanto do eu com o tu ou você. Então é isso que tem, isso é básico, tá? Eu sempre falo isso para meus alunos porque as bancas inventam muito. Então um aluno meu chega na hora da prova e ele vai prontinho para a dissertação e essa pequena variação ele se complica. Não. Falou dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumenta, expõe do jeito que nós aprendemos e vai variando essa pequena variação. Só isso, tá certo? Então, essa é a questão. Então, leve isso para a prova, que você não terá dificuldade. Mas
Quando é dissertação, gente, é introdução, desenvolvimento e conclusão e bola para frente, geralmente 30 linhas. Por que geralmente? Eu já ensinei aluno a fazer redação com 20 linhas. Era Fundação Carlos Chagas ou Fundação Getúlio Vargas. Um aluno, inclusive, foi muito bem, viu? Muito bem, ele foi super bem. Tirou uma nota que colocou ele lá em cima no concurso. Já vi de 20. De mais de 30 é raro acontecer. É muito raro acontecer. Só que o Sesgran Rio vai falar para a gente que tanto que as provas dele, tanto do CNU quanto da Caixa, o número de linhas só no dia da prova. Só no dia da prova. Então, 30 linhas a gente treina. Precisou de 30? Diminui. Precisou de 40? Aumenta. A gente não tem segredo. Aprendeu a fazer 30, faz um TCC, faz uma dissertação de mestrado. Porque o que é uma dissertação de mestrado? Olha o nome, dissertação. É o que você faz para a prova com 30 linhas. Só que a dissertação de mestrado tem 100 páginas. Certo? Então, a estrutura é a mesma. Então, vamos lá. Então, nós vamos produzir juntos. Eu estudei um pouquinho para o tema, né, que não é um tema do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, eu estudei um pouquinho e eu preciso que vocês me ajudem na produção do texto, na parte de conteúdo. Tá bom? Eu vou mostrando as estruturas e vocês podem me ajudar na contribuição no conteúdo em si. Então, o meu tema é esse: a importância das cláusulas pétreas na Constituição de 1988. Eu coloquei um pontinho de interrogação, mas não tem não, viu? Aqui, ó, esse pontinho de interrogação está fora. Deixa eu tirar ele daqui, só um pouquinho. Aqui, ó, só um instante, deixa eu só corrigir aqui. Eu não gosto de deixar nada errado. Vamos lá, aqui, ó. Constituição de 1988 aqui, também eu tinha visto aqui, está faltando um acento. Pronto. Cadê? Cláusulas pétreas. Prontinho, então salvei. Agora eu vou refazer. Gente, se qualquer um de vocês tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha ou mesmo abrir o microfone e me chamar, que a gente está pronto aí para vocês, para ajudar naquilo que for preciso, tá certo? A minha pretensão é que essa aula tenha aproximadamente 1 hora de duração, um pouquinho menos, que é um tempo razoável para produzir um texto. Então, tá aqui, ó. Está aqui a importância das cláusulas pétreas na Constituição de 1988. Cite quais são suas principais características. 2. A CF 88 pode ser emendada? E as cláusulas pétreas? Ponto. O que você precisa saber já de cara aqui algumas coisinhas? Eu sempre falo isso aqui para os meus alunos. Olha, se você escrevendo, você já colocou aqui, ó, Constituição de 88, depois você pode colocar apenas a sigla, tá bom? Geralmente, o que nós vamos fazer? Geralmente, a gente pega assim, ó, Constituição e põe entre parênteses aqui, ó, CF. Pronto. Todas as vezes que você precisar escrever novamente, você não precisa mais colocar Constituição, você pode colocar CF. Outra questão que é bastante comum entre os brasileiros é colocar ponto em sigla. Ponto, não existe ponto em sigla. Ok? PF, NSS, CF, FGV, FCC, CNU, você pode perceber. Nenhum lugar que você encontra CNU, você vai encontrar C.N.U. Não existe ponto em sigla, não existe. Isso é erro de ortografia e nós, obviamente, não queremos ser penalizados por uma questão tão bobinha dessa. Tem questão na língua portuguesa, alunos, que é muito difícil, são muito difíceis mesmo para você. Mas tem coisas que você não pode errar. Ponto em sigla é uma delas, ok? Então está aqui, ó, a importância das cláusulas pétreas na Constituição de 1988. Número 1, cite quais são as suas principais... Onde você vai, Fê? Eu vou fazer minha 11h30. Pronto. Cite quais são as suas principais características. E número 2, a Constituição de 88 pode ser emendada? E as cláusulas pétreas? Pronto. Quando acontece assim no seu concurso, você tem que... Depende. Se você se preparou bem, levanta a mão para o céu que ele facilitou o seu serviço. Se você ainda é aquele aluno que não está no nível de muito boa preparação, pode dificultar um pouquinho, porque aqui, se eu apenas fizesse assim, a importância das cláusulas pétreas na Constituição de 88, se não tivesse aqui o item 1 e não tivesse o item 2, eu poderia falar sobre qualquer coisa que eu quisesse dentro do assunto. Agora, aqui não. Aqui ele me dá 2 tarefas específicas. O CNU provavelmente virá dessa forma para você. Tá? Dessa forma. Então, aí nós temos que trabalhar com o quê? Com o item 1, com o item 2. Corrigi algumas redações ontem e orientei os meus alunos isso. Olha, o item 1 é o desenvolvimento 1.
O item 2 é o desenvolvimento 2. Não tem invenção de moda. Não inventa. Tá ok? Você vai. Ontem foi a formatura de um rapaz que a gente ajudou a treinar. Foi meu aluno no ensino médio, depois me procurou. Na época, o cara totalmente sem grana. Professor, me ajuda. E vocês sabem, os alunos aí, que eu faço por vocês, tudo que vocês me pedem. Professor, quero pagar no começo do mês. Professor, divide para mim. Gente, eu faço porque eu sei dessa época, é uma época complicada para todo mundo. Né? Então, professor, ele, na época eu não tinha grana, e professor, corrijo, cara, manda aí que eu corrijo, você me paga quando puder. Ele fazia bico de garçom, entendeu? Mandava para mim os trocados dele. Pá. Ontem foi a formatura dele na Polícia Militar. Tá? Ele já cumpriu toda aquela etapa de formação na rua e ontem foi a formatura dele. Muito, 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 muito interessante, certo? Então, muito legal essa questão com ele. E aí, quando você vai fazer essa redação, você precisa trabalhar com esses itens especialmente importantes aqui, tá certo? Com essas questões que são especialmente importantes. Então, quando eu pegar aqui a importância das cláusulas pétreas para a Constituição de 1988 e depois 1 e 2. Então, vamos trabalhar. Vamos lá, espera aí um pouquinho, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, eu já até coloquei, deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu... Só um minutinho, deixa eu só ver se eu consigo... Espera aí, eu preciso escrever aqui. Aqui. Aqui, beleza, então. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Gente, eu estava conversando, rapaz, eu ando com a cabeça, viu? Eu não sei se é a idade, se é o estresse, se é a Covid que eu tive há uns anos. Eu ia falar para vocês sobre alguma coisa do meu aluno lá da polícia, que formou ontem, e eu contei a história, acho que eu empolguei que ele formou ontem, eu esqueci sobre o que eu ia falar sobre ele, mas tudo bem, qualquer coisa depois eu me lembro, tá? Era um exemplo aqui voltado dentro dessa questão da redação. Tá, depois, daqui a pouquinho, se eu lembrar, eu falo com vocês. Então, vamos lá. O meu tema principal é a importância das cláusulas pétreas para a Constituição de 88. Aí vem o item 1 e vem o item 2. Então, eu sempre ensino os meus alunos assim, ó, primeira coisa que você faz, retoma o tema, tá? Não inventa moda. Ah, lembrei. Ele era um aluno que tinha tanta profundidade, tanta profundidade nos textos dele, que quantas vezes eu falei para ele assim, fulano de tal, traga o seu texto para a superfície. Não aprofunda desse tanto, não é a hora. Entendeu? Olha que interessante, um professor chegar a dizer isso para os alunos, eu ia falar para ele, não aprofunda. Quando você tiver formado, tranquilo, escreva um livro. Aí você pode aprofundar nos temas que você quiser. Aqui não, gente, aqui é de forma simples, superficial. Então é o seguinte, olha aqui, ó. Introdução. Primeira coisa que você vai fazer é retomar o tema. Você retoma o tema de duas formas diferentes. Ou você retoma o tema fazendo uma contextualização, isso é a Fundação Getúlio Vargas que inventou isso durante muitos anos, elaborando o Enem. Então, ela vai fazer o seguinte, ou você retoma contextualizando, ou você retoma apenas reescrevendo o tema, tá ok? Quando o texto é dissertativo argumentativo, se você contextualizar é melhor. Se o seu tema, se o seu tipo e gênero, se eles são a questão dissertativa, melhor você começar retomando o tema, a não ser que seja assim, ó. Eu corrigi uma redação de um aluno ontem, muito bom, falava sobre políticas públicas. E ela se lembrou de um fulano, que eu não sei quem que é o nome dele, que define o que era políticas públicas. Aí é beleza, tá? Mas vamos para o mais simples. Depois, com o tempo, até maio, se você aprofundar, e aí você vai conseguir fazer de outras formas também. Mas o mais simples é o seguinte, olha, quando se faz uma reflexão sobre a existência de cláusulas que não podem ser abolidas na Constituição Federal de 1988. Pronto, retomei o tema. Tá aí, ó, tema retomado. Não utilizei as mesmas palavras, não fiz uma repetição do tema, mas eu peguei o quê? O tema e já trouxe para o meu avaliador. Pronto, o meu avaliador já está satisfeito porque, opa, pera aí um pouquinho, esse aluno entendeu
como é que se retoma o tema, tá? A Constituição Federal, coloque federal com letra maiúscula, tá? Embora, por exemplo, o manual do Senado fale que Constituição Federal deveria ser com letra minúscula, geralmente as bancas penalizam o aluno quando não colocam esse federal com letra maiúscula, tá bom? Então coloque federal com letra maiúscula. E aí você resolve bem. Então, olha, quando se faz uma reflexão sobre a existência de cláusulas que não podem ser abolidas na Constituição Federal de 1988, vírgula, é importante escrever sobre. Quais são os dois problemas que eu tenho, gente? Eu tenho duas problematizações, entendeu? Ó, é importante escrever sobre quais são essas leis e se elas podem ser abolidas do ordenamento jurídico brasileiro. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo? Abolidas do ordenamento jurídico brasileiro. Tá aí, ó, uma introdução bonitinha para o CNU bloco de 1 a 7 e também para a Caixa Econômica e para o bloco 8. A única diferençazinha aqui, quando você vai fazer texto argumentativo, que aqui, ó, aqui eu colocaria uma tese, nesse lugar aqui, ó. Ou seja, você colocaria aqui o seu pensamento. Por exemplo, assim, ó. Quando se faz uma reflexão sobre a existência de cláusulas que não podem ser abolidas na Constituição de 1988, vírgula, imprescindível sua manutenção a fim de que o Estado democrático... Pronto. Aí, quando eu fizer isso aqui, o que eu fiz? Olha, eu estou dando a minha opinião sobre o assunto. Aí eu fiz uma tese aqui no meio. Como o CNU não precisa dessas teses... Sim, Wesley, abriu o microfone, quer falar? Não, é que o senhor citou o Estado. Acho que quando o senhor cita o Estado dessa forma, acho que é maiúsculo, né? Esse Estado aqui é letra maiúscula, tá? O Estado que não é maiúsculo é só isso. É porque eu estava fazendo bem rápido aqui, eu vou apagar, tá? Mas esse Estado é letra maiúscula, viu, gente? O Estado, letra minúscula, são os estados, os estados, o Estado de Goiás, o Estado do Pará. O Estado, como essa organização política, é letra maiúscula. Esse aqui, ó, que o Wesley tá falando. Esse aqui, ó, tá? Opa! Esse aqui, ó, Estado, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer aqui ela mais expositiva um pouquinho. Então, quando se faz uma reflexão sobre a existência de cláusulas que não podem ser abolidas na Constituição Federal de 1988, é importante escrever sobre quais são essas leis e se elas podem ser abolidas. Peraí. Abolidas. Se elas podem ser retiradas, olha aqui, ó, repetição de palavras. Então, retiradas do ordenamento jurídico brasileiro. Quando eu volto aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Cite quais são, tá aqui, ó. Então eu tenho que falar quais são. E depois eu tenho que perguntar se eu posso abolir ou se eu posso emendar a Constituição. Pronto, eu já mostrei para o meu avaliador que o meu desenvolvimento 1 vai ser a cláusula pétrea e o meu desenvolvimento 2, se ela pode ou não ser emendada. Pronto, o que eu fiz? Eu já ofereci para o meu avaliador a perspectiva de que... Peraí, deixa eu mudar aqui de slide. Aqui, eu já fiz retomada de tema, problema 1 e problema 2. E aí, aqui, o que nós vamos fazer aqui, meus alunos? Olha, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar maior aqui, que às vezes está no celular, não está conseguindo ver. Vamos ver. Se tiver alguém com muita dificuldade de ver, aí me avisa, tá? Mas isso aqui, ó, vamos ver. 44. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Aqui está. Cadê? Aqui, ó. Aqui está o meu problema 1, que foi o que a introdução, o tema me mandou. E aqui está o problema 2, que foi o que ela me mandou. E o tema me mandou. E aqui nós temos... Deixa eu pegar outra corzinha. Opa, peraí. Não quer fazer. Então, vai lá. E aqui eu tenho a retomada de tema. Pronto. Se eu coloquei que quais são essas leis é o meu problema 1, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agora começar o meu desenvolvimento com o meu problema 1. Geralmente, eu digo para os meus alunos começar, por exemplo, nesse viés. A Fundação Getúlio Vargas implicou com primeiramente e com inicialmente, com em primeiro lugar. Então, eu tenho evitado pedir para os meus alunos porque a FGV influencia muita gente.
Tá? Então, se ela influencia muita gente, a gente evita fazer isso. Então, vamos lá, a gente começa assim, ó, nesse viés, ó, o que que o tema me perguntou? Ele me perguntou quais são as cláusulas pétreas, né? Então, é, nesse viés, peraí, aqui, ó, nesse viés, as cláusulas, cláusulas petrificadas da CF são é, forma federativa de Estado, vírgula, direitos e garantias individuais, vírgula, voto, não, vamos na ordem, né? É isso, é voto secreto, universal e periódico e separação de poderes. Bom, se eu fiz isso aqui, você vai saber o seguinte: pode ser que o avaliador não leia mais nada da sua redação. Por quê? Porque você já ofereceu para ele quais são as cláusulas pétreas. Deixa eu ver, está mandando eu corrigir, mas está do jeito que eu coloquei. Beleza. Ah, faltar, não sei. Bom, então você já fez. Como é que nós chamamos isso aqui? Tópico frasal. Você já respondeu a questão número 1 do seu avaliador. Quais são as cláusulas pétreas? Bom, então aqui aí eu vou fazer o seguinte: ele quer as principais características dela, tá bom? Ó, só que antes, gente, eu posso fazer assim, a par disso, vírgula, forma federativa indica que o país é dividido em União. Agora eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas eu acho que União é uma letra minúscula. União, Estados, Distrito Federal e municípios, vírgula. Quer mais? Qual que é o próximo? Direitos e garantias são. Deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui, espera um pouquinho. São irrenunciáveis. Gente, se vocês encontrarem algum errinho aí, vocês podem me falando, tá? Porque estou digitando aqui ao vivo. Aqui mesmo tem um, deixa eu ver. Irrenunciáveis e imprescritíveis, vírgula. Poderes, a par disso, forma federativa indica no país, direitos e garantias são irrenunciáveis e imprescritíveis. Deixa eu ver se eu coloquei o artigo antes, acho que não, não. Voto deve ser secreto. Espera um pouquinho, eu coloquei. No voto eu já coloquei. Então, peraí, gente, me ajuda aí. Peraí. Então, olha aqui, ó. Forma federativa já foi. Estado de Direito e garantias O individuais. voto você não colocou, não. Não, não. Então eu não Não, posso só colocar. colocou a forma federativa Não, eu não e posso. sobre direitos e garantias. Isso, então beleza. Só que eu já coloquei aqui, ó. Quais são nesse viés, as cláusulas petrificadas da CF são forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto, não, aqui eu não vou. Não, posso colocar. E separação de poderes. Beleza. A par disso, forma federativa indica que o país é dividido em União, Estado, DF e municípios. Aqui, gente, como eu estou usando muita vírgula, eu posso separar com ponto e vírgula, tá? Direitos e garantias são irrenunciáveis e imprescritíveis. O voto, o voto não é obrigatório, mas deve ser de tempo em tempo e ser ofertado a todos, vírgula. Não. E, qual que faltou? Isso. E a separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, de forma
independente e harmônico. Pronto. Eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Isso aqui lá na sua redação escrita já daria umas 8 ou 9 linhas. Então, já está basicamente satisfatório. Só que o seguinte, falta um detalhe para mim. Porque na minha estruturação, eu não devo manter um parágrafo apenas com 2 períodos. Tá joia? A gente vai trabalhar geralmente com 3 ou 4 períodos. Então, o que eu faço aqui? Faço o meu período de conclusão. Isso posto, vírgula. Essas cláusulas devem ser defendidas e negociavelmente por todos os brasileiros. Deixa eu ver se isso aqui tá... Não, pronto. Ok? Ok? Se quiser alguém abrir aí o microfone, fazer alguma pergunta, alguma observação, o que eu preciso... Oh, pode falar, Wesley? Na quinta linha, quando você cita voto não é obrigatório, é obrigatório, não é obrigatório para uma Não. determinada Não, pois é. parte, mas aí o seu... É porque não citou, será que o examinador não tiraria ponto? Porque a gente não citou o fato de... Dá a entender que o voto não é obrigatório, dá a entender que o voto não é obrigatório para todos, né? Mas, na verdade, Sim. tem Então, uma entendi. pequena parte que não é obrigatório, né? Hoje ele é obrigatório, né? Hoje ele é Hoje ele obrigatório, é. mas para quem é analfabeto, tem mais de 70 anos, não é obrigatório, né? Então, Sim. e menor de idade também. Então, não Isso. sei se o examinador tira. Poderia ser. E outra coisa, né? Ele pode deixar de ser obrigatório para todos, porque ele não é cláusula pétrea, né? O voto obrigatório não é cláusula pétrea, viu, gente? Isso tem uma confusão tremenda aí, porque ele não é voto. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto na cláusula pétrea, ele é universal e periódico, mas não é Decreto também. obrigatório, tá? Então, mas boa, Wesley, para todos. Aí, ó. Fechou? Maravilha. Então, olha aqui, ó. O que eu tinha que responder para o meu avaliador? Eu tinha que responder para o meu avaliador quais são as suas principais características. Meus alunos, você acha que eu consigo escrever? A gente consegue escrever muito mais sobre isso, só que eu só tenho 8 a 10 linhas. Então, o que ele quer saber? O que o avaliador vai fazer de madrugada, quando ele estiver corrigindo a sua redação? Ele vai bater o olho aqui, ele quer saber quais são as cláusulas pétreas. Vocês lembram daquele mnemônicozinho bobagento, fodi você, né? Você lembra dele. Então, é forma federativa, direitos e garantias individuais, o voto universal e periódico, secreto e periódico, e o SE, separação de poderes. Pronto, estão os 4 aqui, as principais características de cada um. Nesse viés, as cláusulas petrificadas, estou mostrando aqui, variação de vocabulário, eu usei pétrea, usei que não pode ser bolido, usei petrificada. Da CF são forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, o voto secreto universal e periódico e a separação de poderes. Pronto! Todas as cláusulas pétreas eu entreguei para o meu avaliador. Tá lá. Aí ele quer saber as características dela. A par disso, forma federativa indica que o país é dividido em União, Estados, DF e municípios. Falei a principal característica. Direitos e garantias são irrenunciáveis e imprescritíveis. Tem mais outras características, mas eu já citei 2. O voto não é obrigatório para todos, mas deve ser de tempo em tempo e ser ofertada a todos. A gente precisa mudar aqui, né? Que eu coloquei todos e todos aqui. Então, me dá uma palavra aí. Ele deve ser ofertado de forma indiscriminada e a separação de poderes entre executivo e de forma independente e harmônica. Forma independente e harmônica, né? Que a forma está aqui. Isso posto, essas cláusulas devem ser defendidas inegociavelmente por todos os brasileiros. Gente, o que mais eu poderia colocar aqui em 8 ou 10 linhas que eu não coloquei? Segundo, o avaliador, 3 horas da madrugada, corrigindo o 100º texto dele. Aqui tem as características que ele quer. Você tem as conexões,
Ver se eu pego aqui, quer ver? Ó, deixa eu um pouquinho só desenhar. Onde que tem ideia? Aqui, ó, desenho. Então, vamos lá. Aqui eu tenho conexões, ó, nesse viés, uma conexão número 1. Isso posto, conexão número 2, inclusive, é uma conexão de conclusão. O avaliador vai saber que eu estou fazendo uma conclusão. A par disso, outra conexão. Querem mais conexões? Cláusulas petrificadas. Isso aqui é conexão feita por meio de sinônimos. Cláusula petrificada é a mesma coisa que cláusula pétrea. Então, eu usei um sinônimo para retomar alguma coisa. Eu usei uma outra aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês onde elas estão. Estado de vórtice secreto de separação. Além disso, forma federal, mas deve ser de tempo em tempo. Aqui, ó, essas cláusulas, ó. Pronome demonstrativo. Também é conexão. Ou seja, aqui tem conectivo mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Então, o que que me tira ponto na parte estrutural? Parágrafo sem períodos. Aqui tem 3. O que que me tira ponto? Incoerência. Eu não falei nenhuma incoerência. O Wesley me ajudou a corrigir uma que poderia ser. O texto ficou incoerente. E o que me tira ponto são conexões. Eu tenho de forma abundante. Outra coisa é erro de português, que, a grosso modo, aqui olhando, não tem nenhum. Tá? Eu posso até ter. Agora, atenção, um detalhezinho, viu, gente? Eu fiquei bastante aqui de olho, porque se eu colocasse aqui, ó, nesse viés, as cláusulas petrificadas são forma federativa. Se eu colocasse aqui, ó, a forma federativa, eu teria que colocar artigo em todos. Como eu não coloquei no primeiro, eu não coloco nos outros, senão ela vai configurar um errinho de regência. Tá? Então, parágrafo primeiro, ok. O segundo, ó, e outra coisa, na ordem que o avaliador pediu, gente. O avaliador pediu na ordem, eu ofereço para ele na ordem. O que que ele me pediu agora? Ele quer que eu fale se a Constituição Federal pode ser emendada e se as cláusulas pétreas podem sofrer algum tipo de emenda também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu, diferente de vocês, eu não estudei, não estou... aqui, ó, pronto. Não estou estudando esse tema específico. Então, eu fiz uma colinha, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Além disso, pronto. Progressão textual. Progressão textual. Tá? Não pode ser aqui ou por outro lado. Muito comum os alunos colocarem por outro lado, porque uma coisa não está do outro lado da outra. Por outro lado, só quando o parágrafo 1 for o contrário do parágrafo 2, que nesse caso não é. Então, além disso, vírgula, faz-se relevante afirmar, relevante. Deixa eu aumentar a letra para vocês, porque existem alunos aí que estão no celular. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, pronto. Além disso, faz-se relevante afirmar que, via de regra, a CF 88 pode ser emendada, vírgula, mas isso não se aplica para as cláusulas pétreas. Ó, bonitinho. Qual foi a pergunta? Pode ser emendada? Cláusula pétrea pode? Via de regra, não. Você sabe que via de regra. Por isso eu coloquei via de regra. Porque as cláusulas pétreas também podem sofrer emendas para melhorar ou para dar mais direitos. Certo? Então, por exemplo, direitos e garantias individuais. Daqui a 3 anos, percebe-se que está faltando um direito lá. O direito ao uso da internet, porque ela seria um bem que não dá para viver mais sem ela. Então, você poderia incluir lá em alguma cláusula da Constituição que, a partir de agora, o acesso à internet ele é um direito e garantia individual fundamental. Pronto, você pode fazer, você só não pode tirar, né? Nem tirar e nem alguma coisa que tem tendência de tirar, porque às vezes o legislador não coloca ali no artigo das cláusulas pétreas, mas ele vai colocar lá na frente. Também não pode, nem que vai tirar e nem que tem tendência a tirar. Beleza, então, ó, além disso,
é fácil e relevante afirmar que, via de regra, CF 88 pode ser emendada, mas isso não se aplica para as cláusulas pétreas. Ok. Não. Esse processo de emenda se dá por rito especial com 2 turnos e 2/3 de todos os não. Esse rito especial, se dá por rito especial com 2 turnos e aprovação de 2/3 de todos os legisladores. Gente, se eu estiver falando besteira em relação ao tema, podem me corrigir, tá? Isso não é o meu assunto, não é a minha área de domínio, ok? Mas se eu estiver falando bobagem, por favor, podem fazer, que não, podem me corrigir aí que me ajuda, ok? Beleza. Então, esse processo de emenda se dá por rito especial com 2 turnos e aprovação de 2/3 dos legisladores. Pronto. Ela pode ser emendada? Pode. Qual que é o rito? O rito é esse. Agora, me fez outra pergunta. O avaliador ele vai procurar aqui os seus períodos para saber agora qual que é a próxima resposta que você tem que oferecer para ele. Você vai dizer para ele se as cláusulas pétreas podem também ser abolidas ou se elas podem ser emendadas. Agora, você vai dizer o seguinte, no caso específico, Gente, a cláusula pétrea está em qual artigo? É 6º? Alguém me ajuda? Alguém se lembra? Que eu quero colocar aqui para usar como se fosse um sinônimo, para eu não ficar repetindo palavras. Alguém me ajuda aí? No caso específico eu vou colocar 6º aqui até vocês me dizerem qual que é, tá? Vocês me falem aí, qual que é o artigo das cláusulas pétreas. Parece que tem 2, né? Parece que as garantias individuais tem outro. Espera aí, França, eu vou abrir para você. Vai. Abre o seu microfone. Enquanto o senhor falava aí, eu só procurei o significado de uma palavra, mas aí aqui diz que é o artigo 60. 60. Então, beleza. Então tá aqui, ó. Não é? Aí você sabe. Outro detalhe, hein, gente? Língua portuguesa. Você sabe que a partir do 10º não tem número ordinal. Tá? Não cometam esse erro. Então, é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e depois vai artigo 12, artigo 50, artigo 60. Não faça isso, que é errinho de português, errinho de utilização do numeral. Tá bom? Eu vou fazer algumas aulas com vocês daqui para maio, com alguns temazinhos de língua portuguesa. Tá joia? Eu quero ver seu trabalho crase com vocês, que é o terror de quase todo mundo. Depois aqueles errinhos de concordância verbal, que são aqueles que as pessoas mais erram. Tá bom? Fala, Wesley. Por exemplo, se eu colocasse somente ART.60, permitiria? É permitido, Na né? Constituição, não, como é que é? Colocar só, em vez de colocar artigo, o nome completo, colocar só RT.60. Sim, pode. Pode. Geralmente eu evito. Eu evito porque, como eu não falei artigo anteriormente de forma expressa, então a gente evita. Mas é uma coisa que todo mundo sabe, então o avaliador não vai te penalizar. Só que assim, Wesley, é um concurso com milhões de candidatos, que nós teremos milhares de redações corrigidas, né? Porque acho que talvez milhares, acredito, porque todos os cargos é um número X de redação. Então você vai ter. Então, você vai ter avaliadores com cabeças muito diferentes. Muito diferentes. Embora as bancas elas vão passar para o avaliador um curso de formação e vai tentar padronizar as pessoas, há avaliador que cobra muito, avaliador que cobra pouco. Então, nesse sentido, eu evito tudo que eu puder dar a mais para ele, eu dou. Eu ofereço a mais. Tá? Então, vamos lá. A banca exige 5 conectivos no texto todo. Eu ofereço 10. Certo? Eu ofereço 10. Então, para isso. Então, eu prefiro não fazer, mas pode fazer. Tá? Então, no caso específico do artigo. Rapidão, só, eu acho que no segundo período, acho que dá para corrigir alguns pontos aí. Por exemplo, eu colocaria assim, né? Esse processo de emenda se dá por rito especial com 2 turnos em cada casa, né? Então, acho que citando o caso, eles entendem como o Congresso Nacional, né? Com certeza. E a aprovação tá errado, tá? É 3/5
Não são 2/3, não, né? São 3/5, isso. 3/5, E beleza. aprovação de 3/5 em cada. Deixa eu ver. Todos os legisladores, não, acho que não, porque você citou duas casas. 3/5 de cada casa, acho que seria algo mais ou menos assim Não, que eu aí colocaria. é só você pegar aqui, ó. Ó, eu entendi que deu uma travada para não repetir. Então a gente faz assim, ó. Isso, Ó, eu tiro daqui e põe em cada casa de cá, ó. Ó, ficaria. ó. Pronto, tá vendo, gente? Ó, pronto, eu resolvi o problema para não repetir Sim, palavras. ficou melhor, ficou Esse melhor. processo de emenda se dá por rito especial com 2 turnos e aprovação de 3/5 em cada casa. Ok? Se você precisar de uma coisa muito mais específica, você tenta achar um sinônimo aqui para o cada casa. Tá? Mas aqui ficou bom, ficou claro, ficou jóia. Se eu tivesse colocado 2/3 e o certo fosse 3/5, erro de incoerência. Ok, gente? Incoerência. Incoerência é isso. Coesão é cada parte do texto ligada uma na outra. Incoerências são inverdades, afirmações equivocadas, pensamento lá em cima de um jeito e embaixo de outro. Então, isso é incoerência. Então, eu teria me equivocado aqui no erro de incoerência, ok? Como eu falei, não é minha área de, né, não é muito a minha área, então essas coisas podem acontecer. Então, vocês vão me corrigindo aí. No caso específico do artigo 60, vírgula, qualquer mudança apenas para ampliar direitos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Isso. No caso do artigo 60, é vetado qualquer emenda ou tentativa de abolição. Depois eu posso mudar, até de abolição, vírgula, exceto se for para ampliar direitos. Deixa eu riscar aqui, exceto se for para... Não, deixa esse, espera aí, esse aqui tem que ficar. Pronto. Aí, ó. Então é isso aqui, ó. Além disso, faz relevante afirmar que, via de regra, a CF 88 pode ser emendada, mas isso não se aplica para as cláusulas pétreas. Esse processo de emenda se dá por rito especial, vírgula, com 2 turnos e aprovação de 3/5 em cada casa. No caso específico do artigo 60, é vetada qualquer emenda, isso aqui é concordância, vetada qualquer emenda ou tentativa de abolição, exceto se for para ampliar direitos. Gente, o que mais o avaliador quer além disso? Em 8 linhas ou 10 linhas? Eu preciso saber se eu respondi às duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Existe emenda na CF? Existe. Existindo, a cláusula pétrea pode ser emendada? Não pode, exceto se for para melhorar os direitos. Então, eu coloco aqui, ponto, e aí eu vou colocar aqui, ó. Sendo assim, a conclusão do parágrafo. A CF pode ser alterada, mas as cláusulas pétreas, em regra, não. Bom, concluí. Está concluído o meu parágrafo, ok? Fechou. Aqui, o que eu poderia fazer ainda, lá na hora da prova? Isso aqui seria o meu rascunho, e na hora de passar a limpo a prova, eu iria fazer as correçõezinhas de termos repetidos, eu iria pegar sinônimos para mostrar para o meu avaliador que eu tenho vocabulário rico, eu iria fazer um pente fino aqui, mas de forma bem tranquila, gente, eu já respondi tudo que ele precisava. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou concluir a conclusão 3 ou 4 linhas só. Não posso mais, porque essa minha redação aqui, se eu for passar limpo, ela já vai estar perto de 30 linhas, viu? Essa redação aqui, se já não passou de 30, está perto de 30. Olha, parece pouco. Oi, Wesley? Depois de aprovação ali, 3/5, não teria um D, não? Não Aprovação entendi. ali depois de aprovação, 2 turnos e aprovação, não teria um D? três Aqui, né? quintos em cada caso? Isso, aqui, ó. 3/5 em cada casa. Tem sim, é isso Tá. aí. Esse é o pente fino, né? Esse é o pente fino. Qual que é a minha estratégia? Eu também tenho feito alguns concursos. Qual que é a minha estratégia? A primeira coisa que eu faço numa prova, quando ela é ao mesmo tempo, é fazer a redação primeiro. Mas eu faço só o rascunho.
depois eu vou fazer a prova toda e volto com a cabeça já desligada daquilo para fazer as correções. Inclusive, a própria prova ela pode me oferecer alguma coisa para o meu texto. Tá? O Enem, gente, ele fala o seguinte, que só é argumento válido, ou seja, citações válidas, aquelas que não estão em lugar nenhum da prova. Então, se tiver um argumento na prova, lá que eu trouxe para cá, ele não vai ser considerado como um argumento relevante. Então, não adianta muito a ideia, vou pegar uma citação que está dentro da prova, pode ser que isso não acrescente nada para o seu texto, tá? Para vocês terem uma ideia, eu sei que quem, por exemplo, começa com a ideia da separação de poderes foi Montesquieu. Eu nem consegui colocar lá em cima, mas se eu voltasse, talvez eu ia tentar incluir essa argumentação, essa profundidade do meu texto lá. Tá? Apesar que ela está bem expositiva, está bem legal. Bom, agora vamos concluir a nossa redação. Concluir, tá? Então, deixa eu passar a conclusão para vocês aqui. Assim, rapidamente, se tem algum aluno ainda que não está no treinamento, que não tem quem corrija a redação, fala comigo lá no Instagram, eu passo para você. Se for um pacote de correção, um pacote de análise, a gente conversa. Essa aluna aí ontem me mandou essa mensagem, nota máxima na redação dela, numa felicidade imensa, enorme. Entendeu? Olha a colocação que ela ficou no concurso por causa da redação dela. Deixa eu ver se talvez vocês não consigam enxergar. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu mudar de cor. Aqui, ó. Primeiro lugar, gente, ó. Redação valia 40, nota máxima na redação dela. Tá? Uma aluna acabou de fazer esse concurso aí da prefeitura do interior para a educação. Ah, professor, mas é um concurso mais fácil. Gente, a correção da redação é igual em todas as bancas, tá? Não existe correção de redação diferente, não. Existem conteúdos mais difíceis. Mas a correção não. A casa com Z ela é errada em qualquer uma. As conexões são iguais em qualquer uma. Então tá aí, viu? A prova de que é possível. Redação nota máxima numa banca de concurso. Bora para cima para conseguir, tá? Meu Instagram é esse, Prof. Sandro Pontes. Se você ainda não tem o treinamento, que ajuda, manda aí que eu falo com vocês e te dou toda a atenção. Concluindo, então. Então, beleza. Eu preciso fazer uma conclusão agora, gente, muito pequenininha, porque senão o meu texto não vai caber. Eu corrigi uma redação bonitinha esses dias de um aluno, foi até engraçado, porque ele foi diminuindo tanto a letra para poder caber, que ele começa com uma letra grandona e termina com uma letra lá na conclusão que precisava quase de uma lupa para fazer a leitura. Sabe? Então, tem que tomar cuidado. O avaliador ele percebe essas coisas. Embora é uma coisa até razoável, né? Poxa, o rapaz, ele diminuiu tanta letra que ele tinha muito conteúdo. Então, vale a pena, talvez, tá? Então, o que eu faço agora na conclusão? Ó, portanto, esse, gente, é o conectivo clássico das conclusões. Não precisa inventar, ok? Diante da importância e responsabilidade de todos diante das cláusulas pétreas. O que eu fiz aqui, gente? Retomei o tema mais uma vez. O avaliador poderia estar em dúvida e eu retomei para ele. Então tá aqui, ó. Portanto, diante da importância e responsabilidade de todos diante da cláusula pétrea, cabe ao... Quem que é o protetor das leis no Brasil? É o STF, não é? Não. Tá, vou colocar aqui só para terminar, tá? Ó, cabe ao STF, ok? Defender a CF por meio de seus controles, a fim de que o Estado de Direito seja preservado no Brasil. Pronto. Aí, ó. Bonitinho. 3 linhas. Oi. Alguém abriu o microfone, quer falar? Não? Então tá bom. Qualquer coisa pode falar. Então, olha aí, gente, ó. Professor, rapidão. Oi. Como você não citou o STF lá em cima, colocando só a sigla não tá errado, não? Não é bom não, tá? É aquela velha regrinha que eu falei lá em cima. Todo mundo sabe quem é STF, né? Porém, Não, o avaliador mas... mais... É, Né? Então, eu poderia até colocar um sinônimo, que fica legal também. Por exemplo, cabe... Tá grande demais? Cabe à Corte
máxima. Pronto, posso usar sinônimos, tá, gente? Isso aqui tem um nome, é uma figura de linguagem. É quando você fala, por exemplo, Pelé como rei do futebol, quando você fala Recife, a Veneza brasileira. Então, isso aqui é uma figurinha de linguagem. Tudo bem, não tem problema não, tá? Então, aqui, ó, portanto, diante da importância e responsabilidade de todos diante das cláusulas pétreas, cabe à Corte Máxima defender a Constituição Federal por meio de seus controles, a fim de que o Estado de Direito seja preservado no Brasil. Pronto. Eu falei quem vai fazer, o que ele vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. 3 linhas para eu não gastar muito tempo na conclusão. Pronto, eu tenho um texto dissertativo muito bonitinho. Vamos fazer a leitura dele? E a gente termina a nossa aula. Eu falei para vocês que era mais ou menos 1 hora de aula, que é o tempo importante para produzir uma redação, tá? Eu tenho mais prática do que vocês, porque eu produzo, gosto de escrever, corrijo redação todo dia, né? Então, eu gastei 1 hora com vocês ainda, falava, voltava, dava uma opinião, mas não pode ser muito mais do que isso, não. Francis, pode falar? Professor, pode ser uma pergunta um pouco assim estranha, mas como eu estou iniciando agora, então me veio essa dúvida. Nessa questão, nós fizemos aí toda o discorrer dessa produção textual. Na dissertativa, é necessário fazer alguma citação de algum autor ou específica, como na dissertativa argumentativa, ou não tem necessidade? É somente fazer a resposta da proposta que ele fez, igual o senhor fez na aula de hoje. É uma dúvida que eu estava ontem, pode ser simples para muitos, mas para mim me veio à cabeça, eu deixei para perguntar para o senhor agora. Ok. França, a sua pergunta é a pergunta mais importante que existe para você. Então, ela é importante, né? Não é assim? A minha pergunta é a mais importante que eu tenho para mim, então ela é importante sim. Bom, se você, tanto no argumentativo quanto no expositivo, se você conseguir embasar o seu texto em um pensador relevante, faça. Tá? Faça. O problema é a quantidade de linhas. Se vocês têm um filho, um sobrinho, sei lá, alguém fazendo o Enem é obrigatório. 3. Introdução, D1 e D2. O Enem, se não fizer, vai perder ponto. É uma das competências do Enem que se chama repertório pertinente e válido. Nos concursos gerais, ele não exige, mas é óbvio que é muito importante. O que você não vai fazer é o que no ensino médio os alunos fazem. Citar uma música, por exemplo. Essa não. Citar um filme também não. Agora, citar, como eu falei, o Montesquieu, que eu li um pouquinho, que ele falou sobre isso, sobre o espírito, ele falou sobre separação de poderes no espírito das leis, que é um livro dele. Ó, isso aí é diferente. Entendeu? Coube, faz. Não coube, responda a questão. Tá? Responda a questão. Mas se couber, faça sem sombra de dúvida. Viu? Vamos lá, então. Quando se faz uma reflexão sobre a existência de cláusulas que não podem ser abolidas na Constituição Federal de 1988, retomei o tema. É importante escrever sobre quais são essas leis, aspecto 1, e se elas podem ser retiradas do ordenamento jurídico brasileiro, número 2. Tá? Meninos, como eu gravei, eu vou colocar para vocês no YouTube e mando o link, viu? Depois, se vocês quiserem assistir, quando estiverem fazendo, e aí até compartilhar com amigos, com outras pessoas, eu vou deixar isso aqui bem aberto para vocês. Então, problema 1, problema 2. O problema 1 é quais são. Ele precisa estar claramente aqui. Nesse viés, as cláusulas pétreas da CF são forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto secreto universal e periódico e separação de poderes. Já falei quais são. Tá? E aí ele perguntou quais são as características. A par disso, forma federativa indica que o país é dividido em União, Estado, IDF e municípios. Característica. Direitos e garantias são irrenunciáveis e imprescritíveis. Voto não é obrigatório para todos, mas deve ser de tempo em tempo e ser ofertado de forma indiscriminada. E a separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário de forma independente e harmônica. Pronto, gente. Aí concluir. Isso posto, essas cláusulas devem ser defendidas inegociavelmente por todos os brasileiros. Fechou 3 períodos. Ótimo. Além disso, ele me perguntou se a Constituição pode ser emendada e se as pétreas podem ser emendadas. Além disso, faz-se relevante afirmar que, via de regra, a CF 88 pode ser emendada, mas isso não se aplica para as cláusulas pétreas.
Esse processo de emenda se dá por rito especial, com 2 turnos e aprovação de 3/5 em cada casa. No caso específico do artigo 60, cláusulas pétreas, é vetada qualquer emenda ou tentativa de abolição, exceto se for para ampliar direitos. Sendo assim, a CF pode ser alterada, mas as cláusulas pétreas, em regra, não. Portanto, diante da importância e responsabilidade de todos diante das cláusulas pétreas, cabe à Corte Máxima defender a CF por meio de seus controles, a fim de que o Estado de Direito seja preservado no Brasil. Pronto, gente. Beleza. Você avaliando, qual a nota dessa redação? Olha, a estrutura, muito beleza, e nós fizemos juntos, tá? A estrutura ótima, conectivos ótimos, não há incoerência. As que tinham, nós fomos corrigidos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não saímos uma linha do tema. Respondemos todas as 4 questões do avaliador, que eram 4, né? Quais são e características? 2. Se a Constituição pode ser emendada e a cláusula pétrea pode. Inclusive, dizemos que não pode emendar para piorar ou abolir, mas para melhorar pode. Então, meninos, é uma redação aqui que ela está lá em cima na nota. Lá em cima. E eu digo para você, uma redação dessa coloca você dezenas e dezenas de posições acima do seu concorrente. Você não tenha dúvida, tá? O que eu tenho mais enfrentado, assim, visto nos últimos meses, são alunos que preparam para a prova objetiva e chegam lá voando na prova objetiva. Na hora da redação, perde a redação. Certo? Isso, gente, isso é o maior desespero que pode ter, tá? E eu falo para todos os meus alunos também. A gente pode fazer recurso para redação? Pode. Eu já fiz para vários alunos, até alguns de vocês. Mas vou dizer, ultimamente os nossos recursos não têm sido acatados, tá? Então, na internet, faça recurso comigo, não sei o que, te cobra uma fortuna. A maioria dos recursos hoje não é acatado, tá bom? Não é. Por quê? Porque estava virando uma festa tão grande e as bancas estavam perdendo o controle. Então, não deixa para o recurso. Prepare agora, antes do concurso. E depois, quer fazer o recurso? Eu faço para você, tá? Mas eu já aviso para os meus alunos. Olha, gente, hoje está sendo difícil. Eu já fiz recentemente 2 recursos para alunos que passaram e foram reprovados na prova subjetiva, na redação. Nenhum dos recursos foi acatado, ele ficou fora do concurso por causa disso. Então, preparem-se, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão sobre a aula? Alguma sugestão? Alguma coisa? Tudo bem? Beleza? Tá bom. Quem não é meu aluno e quiser alguma orientação, Prof. Sandro Pontes no Instagram. Aos demais que são meus alunos, bora trabalhar e botar esse dedo, essa caneta no papel, tá certo? Bota lá e vamos trabalhando juntos. Beleza, gente? Abraço a todos. Eu vou disponibilizar no YouTube e depois eu mando o link para quem quiser. Abraço, sucesso, bons estudos aí.